Quais os cuidados que eu devo ter no momento de adquirir o meu imóvel na planta? Parte 2. Olá, me chamo Dr. Tiago Andrade, advogado especializado na defesa de compradores e proprietários de imóveis. Hoje vamos dar sequência ao vídeo anterior, no qual eu vou tentar finalizar os principais cuidados que você deve ter no momento de realizar esta aquisição. Inicialmente, eu já peço, se for possível, que você deixe o like, curta o vídeo, siga o canal. Qualquer dúvida, sempre que possível, estou tentando responder todos nos comentários. E, sem mais delongas, vamos lá finalizar aquele slide que ficou pendente no último vídeo. Deixa eu compartilhá-lo aqui para vocês. Pois bem, no último vídeo a gente finalizou o ponto referente à metragem e margem de 5% e hoje eu vou tentar finalizar os últimos 5 pontos aqui, desde que o vídeo não fique muito longo, senão eu faço uma terceira parte dessa série aqui, tranquilo? Vamos lá. Cláusulas abusivas na convenção de condomínio ou no contrato de compra. Isso aqui é praticamente o dia a dia do meu trabalho. Eu sou especialista em afastar essas abusividades nesses contratos de aquisição de imóvel na planta, bem como de apartamentos e loteamentos. Em relação a abusividades na questão da convenção do condomínio, a mais comum que eu visualizo na maioria das vezes é a construtora incorporadora vincular a administração do condomínio durante os primeiros 2, 3 anos à própria administradora de condomínio da empresa. Isso efetivamente é uma venda casada, porque eles vendem o empreendimento e, conjuntamente com o empreendimento, eles criam essa cláusula de fidelidade no qual o condomínio fica obrigado a contratar a administradora deles. Obviamente que isso é ilegal, porque o condomínio não é obrigado a contratar a administradora do condomínio. Por mais que seja recomendável, eles, obviamente, no momento da formação ali do condomínio, com a eleição do síndico, eles podem recolher propostas de outras empresas que sejam mais favoráveis, inclusive, sendo mais favorável no sentido de um custo menor, e se for interesse da maioria do condomínio, realizar a contratação daquela administração. Então, ainda que essa cláusula conste na convenção de condomínio, ainda que esta cláusula conste em todos os contratos de aquisição de todos os imóveis daquele empreendimento, isso é uma venda casada e, obviamente, não pode ser imposta essa contratação da administradora, da construtora ou incorporadora, que deverá ficar responsável pelo aquele empreendimento. Essa é a mais comum, tá? Em relação ao contrato de compra, eu poderia ficar 5 horas só falando sobre isso aqui, porque são tantas ilegalidades que eu pego no dia a dia que, se eu fosse fazer uma lista aqui, eu precisaria montar um curso só sobre cláusulas abusivas em contratos de aquisição de imóvel na planta. Mas o principal cuidado que vocês têm que ter, e isso vocês têm que ter noção, é que não é incomum que construtoras incorporadoras, sabendo, que os adquirentes efetivamente não têm o conhecimento dos direitos inerentes a esse tipo de negócio jurídico, e insiram essas cláusulas ilegais, primeiro, para passar obrigações que seria da construtora para os compradores, segundo, para aumentar desembolso, pagamentos de forma ilegal, de maneira a maximizar os lucros em cima da escala de cobranças abusivas em todos os adquirentes. Então vamos lá. A título de exemplo, é muito comum que os contratos de aquisição de apartamento tenham uma cláusula dizendo que é responsabilidade do comprador efetuar o pagamento de taxa de individualização de matrícula no cartório de imóveis. Essa é uma cláusula ilegal. Por quê? Porque o artigo 44 da Lei das Incorporações deixa claro que a obrigação e o custo de individualizar essas matrículas é algo inerente à venda de imóveis na planta. Então, obviamente, que eles não podem repassar esse custo para os compradores. Só que poucos compradores sabem disso e acabam realizando esse pagamento. É uma cláusula abusiva e ilegal muito comum nesses contratos. Uma segunda cláusula ilegal que é muito comum em loteamentos, a questão de passar a responsabilidade do pagamento do IPTU ao comprador desde o momento que ele assina o contrato. Essa obrigação também é da empresa e o comprador só fica responsável pelo pagamento deste IPTU a partir do momento que ele recebe o lote pronto para ser edificado e com o empreendimento possuindo todas as licenças e alvarás respectivos.
Então, muito cuidado nesse momento. Eu sempre recomendo, quando você for fazer uma aquisição de um imóvel na planta, passa esse contrato por um advogado especializado, porque ele vai demonstrar para ti, né, tudo efetivamente que está dentro e fora da lei. Ele vai te apresentar o risco da aquisição daquele empreendimento e ele vai deixar claro para você, assim como eu faço com os meus clientes, no sentido de pode assinar esse contrato, isso aqui é ilegal, é abusivo, você pode efetivamente quitar a obrigação e a partir da entrega do empreendimento a gente demanda na justiça a restituição de todos os valores indevidos. E esses valores eles voltam com juros e correção. Então é importante que vocês tenham efetivamente ciência dos direitos inerentes a esse tipo de negócio. Uma coisa que é muito importante é você guardar os folders, os materiais publicitários do empreendimento. Por quê? Porque ali tem informações de suma importância que, pelo artigo 30 do Código Civil, eles integram o seu contrato. Então, por exemplo, se existe uma informação no material publicitário e a partir do momento que você concorda em fazer a aquisição desse apartamento, o contrato ele está contrário ao material publicitário, vai valer a oferta pelo artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor. Então, onde que eu utilizo isso muito na prática? Na questão do prazo de entrega. É muito comum você ir lá no estande de vendas ou tomar contato com o material publicitário e lá vai estar escrito: esse empreendimento será entregue em 24 meses. Então você concorda com aquilo, quando chega no momento da assinatura do contrato, o prazo de entrega da obra é diferente. Ou está vinculado ao contrato de financiamento, ou eles aumentam esse prazo de entrega. 36 meses mais 180 dias. Na dúvida, vai prevalecer a oferta publicitária, conforme o artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor. Outra coisa que é muito comum de acontecer, e é importante você guardar esse material, é a questão da mobília, né? Quando eles oferecem empreendimento, oferecem aquelas simulações onde mostram as áreas comuns todas mobiliadas, com móveis de alto padrão, e quando chega no momento da entrega, algumas empresas sequer entregam a área comum mobiliada, ou outras entregam com móveis e mobílias de baixa qualidade. Então é possível se contestar isso se você tiver o material publicitário em mãos. Então sempre lembrar de guardar folders, propagandas, vídeos de Instagram se tiver, patrocinados. Eu recentemente consegui antecipar uma data de entrega de imóvel em decorrência de um patrocinado de Instagram que o cliente guardou. E nesse patrocinado indicava uma data expressa da entrega do empreendimento e quando foi feito o contrato eles vincularam ao contrato da Caixa. Então, artigo 30 CDC vale a oferta vinculante. Periodicidade e correção das parcelas. Isso aqui é a ilegalidade número 1 em contratos de aquisição de apartamento. Por quê? Porque a correção das parcelas do saldo devedor, ou seja, a prestação que você paga todo mês e aquela prestação que você vai pagar ao final, ela sofre a incidência de correção monetária. Em 99% dos contratos, essa correção se dará por índice construtivo, CUB ou INCC, na forma mensal, ou seja, todo mês a sua dívida vai aumentar. Isso não é ilegal por si, porque depende do lapso de tempo do parcelamento que você vai fazer com a construtora. Só é possível a empresa realizar esse parcelamento na periodicidade mensal se o contrato possui um prazo de vigência superior a 3 anos, 36 meses. Ou seja, seu parcelamento tem que demorar mais do que 3 anos. Se esse parcelamento não ultrapassa esse limite de tempo, não pode ocorrer a correção mensal da dívida, apenas anual. Detalhe, não confunda esse prazo do contrato com a construtora com o prazo do contrato do financiamento. A relação jurídica com o banco não tem nada a ver com a relação jurídica com a construtora. Então, se você paga a parcela de financiamento e você financia em 30 anos, por exemplo, para a construtora, aquilo é um único pagamento à vista, porque ela recebe o financiamento, você parcela com o banco. Então, quando você vai fazer esse cálculo, leve sempre em consideração a parcela do banco como um único pagamento. O que vale é o prazo do contrato de aquisição, ok? Verificar se o imóvel está hipotecado, porque é muito comum as construtoras incorporadoras oferecerem essas unidades em garantia para o banco
principalmente se elas passam por uma dificuldade financeira ali ao final do empreendimento. E quando chega o momento de você quitar a parcela do financiamento, você não consegue financiar porque já tem uma hipoteca na matrícula do seu imóvel. Então, é muito importante você consultar a questão da matrícula imobiliária, tanto da sua unidade, se já estiver individualizada, ou a do empreendimento, se não houver individualização, e verificar se tem garantia ali naquele imóvel. Por quê? Se você, por exemplo, vai pagar à vista esse imóvel, você deveria estar pagando à instituição financeira, não à incorporadora. Eu já peguei casos, por exemplo, de que a incorporadora entregou um empreendimento, deixou as unidades em garantia e sumiram do mapa. Todo mundo quitou os imóveis para a empresa e a instituição financeira não deu baixa na hipoteca. Então, quando chegou o momento derradeiro, você pagou o imóvel, recebeu e ele ainda está em garantia para o banco. Então, nesse tipo de situação, se você vai quitar este imóvel ali na entrega, o ideal é que você quite ao agente garantidor. Então, você conversa isso junto com a construtora e incorporadora. Olha, vocês constituíram uma hipoteca aqui no meu imóvel, eu vou pagar para o banco. E se vocês não se derem por satisfeito, e ele falar, não, você tem que pagar para a gente e que não sei o quê, você disse, então, meu amigo, vou fazer o seguinte, eu vou pegar um advogado, eu vou entrar com ação de consignação em pagamento, eu vou depositar o dinheiro na justiça, vou colocar você, construtora, e o banco, que é o dono da hipoteca, no polo passivo, e vocês discutem lá quem tem que receber o dinheiro. É assim que funciona. Porque, em regra, quem tem que receber é o detentor da garantia. Então, para você não correr esse risco de pagar e a construtora ficar com seu dinheiro e sumir do mapa e a garantia ficar lá, recomendo que você faça o adimplemento para o banco que tem a hipoteca. Obviamente que isso deu um problema tão grande no mercado imobiliário, só para vocês entenderem a complexidade dessa questão, que o Superior Tribunal de Justiça tem uma súmula, chama súmula 308, que diz que a hipoteca, feita em favor de um agente financeiro não tem eficácia perante o adquirente. Mas, obviamente, que para você cancelar essa hipoteca, você vai precisar contratar um advogado e entrar com ação judicial para cancelar essa garantia em seu apartamento. E eu não vou nem entrar no mérito de como isso dificulta para você pagar a prestação do financiamento. Detalhe, se em decorrência desse problema você não consegue financiar o apartamento e a construtora fica te cobrando juros até você apresentar o financiamento, isso é uma justa causa para você afastar esses juros moratórios, tá? Porque você não pode responder, não pode ser sancionado com juros em decorrência de um problema criado pela própria construtora. Sabe quantas vezes eu já vi uma construtora isentar o adquirente de juros moratórios em decorrência dessa problemática? Nunca. Eles sempre cobram tudo o que eles acham que é devido. Então, para que você não necessite recorrer à esfera judicial, atenção nesse tipo de situação, ok? E por fim, o mais importante de tudo, a partir do momento que você assinou aquele contrato, aquele compromisso de compra e venda, e você adquiriu o seu apartamento na planta, pega esse contrato e leva a registro no cartório de imóveis para te garantir de futuros problemas em decorrência de uma falência ou uma insolvência da incorporadora, ou até mesmo, que eu já vi casos de construtora e incorporadora vender o mesmo apartamento para duas pessoas. Então, a partir do momento que você pega esse contrato e registra ele na matrícula imobiliária, você vai estar resguardado de muitos problemas que pode acontecer. Obviamente que sempre que a gente vai adquirir um apartamento como esse, deixa eu puxar a câmera aqui para mim, tá? Obviamente, sempre que a gente vai adquirir um empreendimento, um imóvel, a gente espera sempre o melhor. Mas a minha experiência tem demonstrado que nem sempre isso acontece. É mais interessante você se precaver do que ter que resolver o problema judicialmente no futuro. Tranquilo? Muitas dessas práticas ilegais, você pode reaver todas as cobranças abusivas após até mesmo a entrega do empreendimento. Você pode entrar com um processo em até 10 anos após o pagamento da última parcela, na grande maioria desses casos. Em alguns casos, a prescrição é de 5 anos, outras 3 anos, mas de qualquer forma, é importante deixar claro que
Se você foi vítima de qualquer cláusula abusiva, prática ilegal pela construtora ou incorporadora no momento que você adquiriu esse apartamento, é possível, mesmo após o período de pagamento, você discutir esses encargos ilegais em seu contrato e ser ressarcido em decorrência dos pagamentos que foram cobrados indevidamente. Tranquilo? Qualquer dúvida, novamente digo, deixa nos comentários, segue, fideliza e até a próxima e um forte abraço!